Fala galera, bem-vindo a mais um episódio da história da cannabis aqui no Mundo da Cannabis, o seu canal de informações, curiosidades e notícias sobre a cannabis. Roda aí a vinheta. E aí galera, tudo bem? Vamos lá! Vamos continuar com aqueles nossos episódios sobre a história da cannabis. No episódio anterior a gente falou sobre as escritas originárias, as primeiras origens da cannabis ainda no mundo antigo, na Mesopotâmia, Índia e China, né, principalmente. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai continuar com a nossa série e vai falar como que a cannabis se espalhou daquela região para a região da Europa e até o mundo, né, o novo continente e até chegar no Brasil. Vamos até a parte do Brasil. Paramos anteriormente na cultura indiana, em que os registros da cannabis eram utilizados naquele período para rituais e para alimentação e etc. Os árabes também naquele período, por volta de 1700 ali antes de Cristo, e os bárbaros também nas suas conquistas, nos seus corres-corres, seus corre-corres ali do dia a dia, acabaram utilizando a cannabis com diversas finalidades, principalmente para o uso de tecidos e de cordões para os arco e flecha, para os armamentos, etc. Na verdade, a Pérsia, por volta ali dos anos 700, os bárbaros persas, que já estavam num grande número de conquistas, acabaram chegando até a África e levaram o cultivo da cannabis também para aquela região da África, que a gente viu no episódio anterior que lá já tinha também uma produção da própria cultura negra, mas foram os persas os árabes que chegaram lá no continente africano, introduzindo algumas técnicas industriais do uso do cânhamo principalmente. Também na Pérsia, nesse período, a cannabis já era conhecida como uma erva sagrada. Ela tinha já finalidades ritualísticas e eles conheciam também lá na Pérsia os males e os benefícios da cannabis. Eles já sabiam, assim como na Índia, na China, que o uso da cannabis em quantidades excessivas, em vez de trazer benefícios, em vez de ser útil, acabava trazendo malefícios e deixava o indivíduo meio molengo, o chapado que a gente conhece hoje em dia. Eles já sabiam, os persas já sabiam que eles ficavam já meio doidões, Foi por volta de 500 anos de Cristo que ela acabou, de fato, sendo introduzida nos continentes europeus, ali naquela parte da Europa. Trazida da própria África, da China, da Índia e do Oriente Médio pelos colonizadores, Eles colonizaram aquela região da Índia, da África e acabaram trazendo essa cultura. A gente viu também no episódio anterior, a Inglaterra chegou a tolerar um pouquinho a Índia com relação ao consumo da cannabis, mesmo na época da Grande Proibição, exatamente por ser uma erva utilizada nos seus rituais. Então, por volta de 500 a.C., ela acabou sendo introduzida na Europa. E naquele período, tem muitos registros de que o Império Grego fazia o uso da cannabis para várias finalidades, sobretudo como um elemento industrial e outros fins. A Grécia é o berço da nossa civilização. Eles são os responsáveis, conceberam a matemática, a filosofia, as artes cênicas e a democracia. Na verdade, os gregos eles foram grandes contribuintes para a sociedade que a gente tem hoje em dia. A sociedade como é construída hoje, a gente deve muito aos gregos. E os gregos conheceram a cannabis através dos povos das estepes, especificamente os citas e os trácios. Esses dois povos eles foram citados por Heródoto na sua principal obra. O Heródoto é o pai da história. Ele, no seu livro História, ele citou que os citras, eles tinham o costume de substituir a água das saunas por cannabis. Então aquilo lá ficava um fumacê, Talvez seja, será que é de lá que veio o termo sauna? Quando a galera fica fumando fechada. Talvez tenha sido de lá que veio o termo sauna, Quando o pessoal vai consumir todo mundo em ambiente fechado, fica aquele fumacê, porque os citas eles usavam a cannabis em substituição à água e fazia aquela fumaça e o pessoal dava pala de riso, davam crises de risada. Então Heródoto, nessa passagem, ele comprova que era utilizado de forma recreativa, e também cita que era utilizado para funerais como um elemento de purificação. As pessoas eram ungidas ali com elementos da cannabis, uma espécie de culto à morte, que era feito, e nesse culto à morte eles achavam que a cannabis
curava o morto ali de todos os males, purificava. Quando ele fosse lá para onde quer que ele seja, que ele ia purificado por conta da cannabis. Já os traços, né, eles tinham uma cultura dos xamãs, né, daqueles curandeiros, etc. E os xamãs, eles faziam uso de incensos de haxixe em seus rituais, que servia para se comunicar com o mundo astral. Eles eram chamados Kabnobatai, ou aqueles que andam na fumaça. Olha só, tipo, os caras deviam ficar ali naquela caverna ali com incenso de haxixe. Os caras deviam ficar muito doidos e ficar falando algumas coisas lá pro pessoal. Olha, amanhã vai chover. Aí chovia e o cara falava, pô, o cara tá com a erva sagrada. Enfim, já tinha aquela cultura naquele período. Então você vê que os gregos têm bastante registro, né? Na Grécia também acredita-se que o uso, nos registros mostra que o uso da cannabis foi iniciado pelas mulheres. Foram as mulheres que introduziram o uso da cannabis ali na Grécia, nos seus rituais ao amor, né? Elas usavam a planta misturada com mirra e queimada na forma de um incenso, né? E a fumaça deixava elas mais felizes e elas ficavam mais próximas de Afrodite, que era a deusa da sexualidade. Essa fumaça, segundo os historiadores, era uma fumaça afrodisíaca. Então as mulheres queimavam essa fumaça e ficavam ali naqueles rituais do amor e combinavam a fumaça com vinho. E essa combinação da fumaça com vinho futuramente originou o que a gente conhece hoje como o bacanal, né? É a festa pro deus Baco. Então, nesses bacanais tinha também cannabis. E algumas mulheres, não satisfeitas ali só com a fumaça da cannabis e só com a embriaguez do vinho, elas também pegavam essa mistura de haxixe com cannabis e passavam também nas vaginas, acreditando que isso aí deixava ela ainda mais próxima à deusa Afrodite. Algumas hipóteses sugerem que Dionísio, né, um dos deuses que chegou a cultuar também a cannabis, mas isso aí não existe nenhum registro com relação a isso. A maioria é história que a gente conseguiu encontrar, procuramos até fontes mais precisas, mas a gente não conseguiu achar. O que se sabe é que Dionísio é o deus da bebida, né, do álcool, e que os frequentadores, né, os adoradores de Dionísio, eles utilizavam o álcool não só como o vinho, né, não só como álcool puro, mas também em formas de garrafa, né, as garrafadas, porque eles botavam ervas dentro do vinho, das bebidas, para poder melhor conservar. Dentre as ervas era utilizada a mandrágora, que é uma erva também afrodisíaca, e a cannabis, né? Registros lá de garrafas encontradas em não sei quantos tempos lá das Grécias lá, encontraram lá vestígios de cannabis dentro dessas garrafas. Outra curiosidade são as associações feitas com Dionísio e Shiva. Apesar dos gregos terem conhecido, né, a cultura indiana somente com as conquistas de Alexandre o Grande, o Dionísio ele andava montado também num tigre, igual Shiva, né, quase que asiático, assim. Como que na Grécia o cara andava com um tigre asiático, né, um dos deuses, enfim. É uma das associações curiosas, mas ninguém sabe de fato se havia alguma associação direta, né, alguma conexão direta entre Dionísio e Shiva, que era a deusa que a gente falou aí dos indianos. Outra forte evidência da presença de cannabis também na sociedade grega foram as nomenclaturas dadas para a planta. Geolotófilis, que era a planta da risada, Timbra, a planta queimável, e Astarion, que era a folha estrela. Essa última, que é Astarion, a folha estrela, ela era utilizada no culto a Hera, né, que era a deusa do céu e das plantas, enfim. Os frequentadores também, né, os cultuadores de Hera, ao inalar a fumaça dessa planta queimada, da Astarion queimada, o indivíduo viajava também para o plano astral e ficava muito mais feliz, etc. A literatura grega também registrou em suas principais obras o uso da cannabis, né, ou a presença da cannabis lá na sociedade grega. Em Odisseia de Homero, no capítulo 4, há uma passagem que narra que a Helena, filha de Zeus, trouxe uma erva do Egito que curava todos os males mundanos. Alguns estudiosos acreditam que essa erva era a cannabis, apesar de outros de ter uma discussão muito grande, outros dizem que era o ópio, enfim. Essa discussão, existe até uma discussão acadêmica, né? Num dos estudos acadêmicos diz que era cannabis na versão índica e outros dizem que é o ópio. Tem mais dizendo que é o ópio, então a gente não sabe. Independente dessas polêmicas todas, o que a gente sabe, né, e que os registros comprovam, é que a cultura grega, a cannabis sativa estava presente na cultura grega, seja para o uso recreativo, nos seus rituais, etc.,
seja para o uso industrial, para a produção de tecido, produção de cordas, para construção, né? Os registros da utilização da fibra do cânhamo para construção já datam lá da época da Grécia, né? E também para o uso medicinal, para tratar edemas, inflamações, dores musculares, que são tratamentos que a gente tem ainda até hoje, que a gente tem conhecimento. Apesar de a gente não saber como que a cultura canábica se espalhou naquela região, né, inclusive na Grécia e toda aquela região da Grécia, África, etc., sabendo que algumas dessas culturas foram adquiridas pela cultura dos colonizadores, né, quando os colonizadores chegaram naqueles locais já tinha algum determinado tipo da cultura da cannabis, o que se sabe é que uma das tribos nômades vindos da Ásia, né, que chamava-se Yaminaya. Esses Yaminaya eram um grupo responsável entre o comércio entre a Ásia e a Europa, ali mesmo antes da época da Rota da Seda, por volta de 3000 a.C. E essa tribo, os Yaminaya, foram os responsáveis a disseminar a cultura da roda, do uso de cavalos para transporte, da tecnologia do tempo e também os usos e receitas para o uso do cânhamo e da cannabis. Né? Então, alguns acreditam que os Yaminaya foram os responsáveis por disseminar essa cultura ali naquela região. E depois dessa época, né, já no período de Cristo e pós-Cristo, a cannabis permaneceu sendo utilizada e registrada em diversas culturas mundo afora. A cannabis, para vocês terem ideia, ela foi citada diversas vezes no livro de Odes. O livro de Odes é um daqueles livros ocultos da Bíblia que você consegue encontrar só naquelas Bíblias mais ortodoxas, né? O livro de Odes era um daqueles livros excluídos porque a igreja entendia que não era interessante você ter aquele tipo de conhecimento, né? Então era um livro perigoso aos interesses da época e tal. O livro de Odes, ele trazia registros do uso da cannabis em diversas passagens, né? E assim como o livro de Enoque, né, que também foi um dos outros livros que foram excluídos da Bíblia que a gente pode dizer de Bíblia standard, né? A Bíblia normal que a gente conhece, não aquela Bíblia completa. Tiveram vários livros que foram excluídos, o livro de Enoque é um deles e o livro de Odes. O livro de Enoque, ele traz várias passagens sobre o contato dos seres da Terra com extraterrestres, né? Inclusive esse é um assunto interessante que a gente deixou de comentar no vídeo anterior. Os sumérios, aqueles que tinham as escritas cuneiformes, né? As primeiras registros de escritas da humanidade, eles, naquelas escritas, naqueles tablets de argila, eles escreveram que essa erva, a cannabis, que era citada como erva sagrada, foi trazida pelo Criador. E eles disseram que os criadores da raça humana foram os extraterrestres, os ETs. Então, que foram os ETs que introduziram essa erva para a sua criação, para uma melhor interação e para que eles tivessem mais prosperidade, etc. Enfim, eles dizem que era uma erva sagrada trazida pelos ETs. Imagina lá o ETzinho vindo. Durante essa época, né, de Cristo, da época pós-Cristo, né, época bíblica, vamos dizer assim, se você procurar na internet, tem várias citações que dizem que a cannabis aparece na Bíblia, é citada na Bíblia, né? Alguns citam que as passagens são aquelas que são trazidas no Gênesis, quando fala da árvore do bem e do mal. Outros dizem que as principais passagens vêm do Êxodo, porque no Êxodo tem uma passagem que fala do óleo de unção, que é um óleo sagrado, que era feito com vários ingredientes e utilizava para poder fazer milagres, proteger a população, né? Era um óleo sagrado. Na receita para esse óleo tem uma erva chamada Canem-Bocém. Essa erva, ela era uma erva que até hoje ninguém sabe o que ela é. Era uma erva que alguns dizem que era uma erva derivada do bambu, outras, né, derivada da papoula, enfim, cada um fala que é uma coisa diferente, mas existem estudos que dizem que essa erva, Canem-Bocém, pode ser o cânhamo, né? Pode ser exatamente a cannabis que está sendo utilizada ali, e o que não é difícil, né? É uma possibilidade, é algo plausível, porque naquela região e o clima, e o tempo e a época já era cultivado cannabis, né? Como a gente disse anteriormente, no Nepal chegaram a ser, eles cultivam até hoje a cannabis para poder fazer óleo. Então, por que não um azeite de cannabis? Então, como naquela região tinha muito, né? Os orientais já cultivavam a cannabis para poder fazer azeite, pode ser que seja, esse Canem-Bocém pode ser a cannabis. Eu não vou entrar nessa polêmica porque o mais interessante é a gente saber o que de fato é. Se ninguém sabe o que é e tem essa dúvida toda, a gente não vai colocar essa polêmica.
tava lá na vida. Então, mas o que é polêmico é o fato de não se saber o que é ou não. Esse Kanem-Borsen, em alguns estudos a gente vê até que eles fazem uma ligação direta ao nome cânhamo, né, do árabe. Isso aí a gente deixa para depois, numa hora que a gente conseguir um estudo mais apurado sobre o tema. Já no primeiro milênio depois de Cristo, uma antiga ordem dos assassinos persas, né, fundadores de uma linha do islamismo, o xiismo, o grão-mestre daquela ordem, ele consumia cannabis também de forma ritualística. Ele utilizava num ritual associado a mulheres, que ele utilizava aquela fumaça da cannabis e do cânhamo para poder dar um ar ali paradisíaco ao ritual de ingresso dos novos ordenados naquela ordem, né? Então eles faziam esse culto naquela fortaleza de Alamut, que era uma fortaleza conhecida, e essa ordem que predominava na época chamava-se de Hashishin, a ordem dos Hashishins, e daí que surgiu o nome, né? Os termos hashish e o termo assassino. Os dois termos dizem, né, são oriundos dessa ordem dos Hashishins. Já na Europa, por volta de 1700 a 1800, foi um pesquisador sueco chamado Linné, ou Linneu, né, pra gente aqui, aportuguesando, que era o pai da taxonomia moderna, que taxonomia é a classificação das ervas e das coisas com aqueles dois nomezinhos, família e tal, e classe, enfim. Então ele foi o pai da taxonomia moderna e ele classificou essa planta Cannabácea, né, do gênero das Cannabáceas, que a cannabis ela é do gênero das Cannabáceas, como o lúpulo, o malte, e o morango e muitas outras, que um dia a gente vai trazer uma curiosidade bem interessante para vocês com relação a essa natureza e os irmãos, os primos, os tios da cannabis, né? É um conteúdo bem interessante, mas já em 1700 foi esse cidadão aí, Linneu, um sueco, que deu o nome, né, deu o primeiro nome, e o nome que a gente conhece até hoje, o nome que a gente utiliza, o nome Cannabis sativa. Foi ele quem classificou a planta como a Cannabis sativa, né? Não esqueça, ó, você está gostando do nosso conteúdo aí, a gente está preparando tudo bonitinho para você dá o like aqui pra gente, segue a gente aqui no canal, que a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Os nossos episódios são muito legais, a gente está tentando fazer a melhor forma possível aqui, menos cansativo e tal, mas é um conteúdo bem interessante, mas que tem muita coisa que a gente precisa mostrar para vocês e contar algumas até verdades, outras até hipóteses, e que é bastante interessante. A gente vai partir dessa parte da Europa, em que Linneu, né, esse sueco, classificou a cannabis. Nesse período tiveram vários desenvolvimentos, a cannabis ainda foi cultuada bastante, muito utilizada pelos portugueses, muito utilizada pelos espanhóis, naqueles períodos de conquistas também. Mas no Brasil chegou na época do descobrimento. A cannabis chegou junto com os portugueses, que já tinham esse conhecimento, né? Nas caravelas, os portugueses, os colonizadores, e até na época das capitanias mesmo, o cânhamo era muito utilizado, principalmente para a fabricação de fibras, das caravelas, das cordas, dos tecidos, e já tinha uma cultura da utilização da cannabis para fins recreativos e ritualísticos do povo negro, que foi trazido como escravo por Portugal, né? Os escravos nessa época traziam as sementes dentro de umas bonecas que eles amarravam nas tangas, porque as sementes eram valiosas para eles poderem trocar com os índios da região. Eles vinham, principalmente a maioria dos negros que vinham daquela época vinham de Angola, que também era uma colônia portuguesa, né? Então daí que originou o nome fumo de Angola, naquela época, que era um fumo já utilizava, que era a base de cannabis, né? Cannabis e outras ervas, mas era um fumo à base de cannabis. Essas sementes eles utilizavam para poder comercializar com os índios nativos da região, e em pouco tempo, no Brasil, né? O Brasil é muito bom, o clima é maravilhoso, em pouco tempo a erva se disseminou assim com grande facilidade, germinação em tudo quanto é lugar, muito fácil, condições favoráveis do clima, né? O Brasil tem uma condição climática parecida com alguns locais da África, parecida, que eu digo semelhantes, né? Alguns locais da África, então era bem propício ao crescimento da cannabis, assim como outras também, outras canebáceas crescem melhor aqui, né? O lúpulo, por exemplo, na Europa só dá um ciclo, aqui dá 2, 3 ciclos. A maconha, então, ela era consumida por esses escravos que traziam nessas viagens, né, na forma de recreação por fuga, pelo fato de estar sendo escravizados, né? Eles eram escravizados e os índios usavam na forma ritualística, né? Eles usavam lá o cachimbo da paz, aquele cachimbo do índio que saiu uma fumaça misteriosa, era cannabis. Então tem até a música do Gabriel Pensador, que fala da cannabis. Encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. Mas foi em 1800, com a chegada definitiva dos portugueses, que a cannabis se instalou numa institucionalizada, vamos dizer assim, né? A palavra institucionalizada ficou bonita depois do negócio
da Lava Jato, né? Institucionalizaram a cannabis aqui no Brasil, porque eles já traziam a cultura da cannabis, do cânhamo principalmente, né? As velas eram feitas de cannabis, os cordéis, as cordas, o tecido, tudo era feito de cannabis. Então eles trouxeram essa cultura, mas como eu disse, os negros que vieram junto com eles trouxeram ali, escondido nos cabelos, nas vestes, a sementinha do que eles chamavam lá na África de macanha, ou macana, né? Escreve M-A-K-A-N-A, com alguns com acentozinho no N, né, que fala macanha, né? Então, talvez possa ser daí que originou o termo maconha. Alguns acreditam que sim, tem registros que dizem que sim. Apesar de maconha ser um anagrama da palavra cânhamo, né? Se você vê aqui a palavra cânhamo escrita e bagunçar as letras todinhas aqui, aparece maconha. Alguns dizem que é daí que veio, a partir do preconceito, mas também ela já é associada aos negros já daquela época da África em que eles utilizavam essa erva que lá para eles chama macanha. Então ela era vendida legalmente no Antigo Rio, né, e era inclusive cultivada pelo Império nessa época no Brasil, né? Ela era plantada pelo Império para fins culturais, industriais, medicinais e até religiosos. Aí possivelmente o uso religioso e outras fontes acabaram criminalizando, né? As primeiras pesquisas disseram que as propriedades farmacêuticas da cannabis fizeram com que ela pudesse ser comercializada no Brasil na alta sociedade, né? Ela era consumida por membros da alta sociedade e chegou a ser comercializada na forma de cigarro, era um cigarro Grimaud. Você vai ver aqui, é o cigarro Grimaud, era um cigarro de cannabis, né? Depois apelidados de cigarro de índio, ou cigarros índio, ou cigarro de índio, né? Era um cigarro feito de cannabis que chegou a ser comercializado na época do Império Antigo. Porém, seguindo a onda mundial, em 1927, já na segunda convenção do ópio, internacional do ópio, lá em Genebra, um representante brasileiro, o Dr. Ulisses Pernambuco, atentou para o fato da maconha estar incomodando a sociedade brasileira, principalmente por ser, né, uma cultura negra, né? E apesar de todos os estudos europeus que já tinham sido encomendados na época disserem ao contrário, ele falou, não, isso incomoda e futuramente isso aí pode ser um problema sério de saúde pública e etc, né? Ele inclusive fez uma associação, nesse discurso dele lá nessa convenção, fez uma associação muito racista, né? Dizendo que era um cigarro consumido por pretos, por negros, pobres e índios, né? De forma completamente preconceituosa. Foi a partir daí que o Brasil começou a aderir uma onda que a gente vai explicar para vocês no próximo episódio, que é o episódio onde a gente vai explicar e mostrar para vocês como que começou a proibição, a perseguição à cannabis depois de tantos anos de cultura. Então, no próximo episódio a gente vai mostrar para vocês isso, vocês vão ver por que ela foi perseguida, né? Eu já mostrei, dei um exemplo que no Brasil teve a questão do racismo, né, contra os negros, etc. E apesar de toda essa história e de todo o conhecimento que se tem com relação à cannabis, foi só em 1964 que um pesquisador de Israel, né, da Universidade de Tel Aviv, Rafael Metscholan, ele descobriu o tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa, né, responsável pelos efeitos psicoativos da planta. Mas e isso a gente também vai ver, porque isso foi importante para essa questão do combate à onda proibicionista, porque apesar dos efeitos também descobriram vários benefícios do THC, etc. Então, nesse episódio vocês viram aí que a cannabis se espalhou através daquelas comunidades, né, daquelas tribos nômades que viajaram na Índia, China e depois acabaram com a época das grandes conquistas, se espalhando ali pela África, chegando até a Grécia, que utilizava muito a cannabis, estava muito presente na sua cultura, e depois se espalhou pela Europa ali, por conta da cultura ali, né, dos colonizadores, do que o pessoal que colonizava levava de cultura, acabando de chegar no Brasil na época também do descobrimento por conta do uso dos portugueses. E a gente vai seguir no próximo episódio falando da proibição. Lá tem muito assunto interessante. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer num episódio um pouquinho mais curto ou se vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas a gente se vê no próximo episódio. Dê um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, curtam as nossas matérias e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!